todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus, dentro do meu coração sempre estás, e eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação que atormenta e cobre o sol? Pergunto, ó Pai, Pai, por que, ó Pai, quantas lutas vem a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai, por que, ó Pai, eu enfrento essa provação e atormenta e cobre o sol? Pergunto, ó Pai, por que, ó Pai, por que, ó Pai, quantas lutas vem a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai, e a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai, por que, ó Pai, quantas lutas vem a mim, o mistério do existir? Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Sim, confiarei. Acredito em ti. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor.
estás, Ele dá a sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, é preciso entender. Cristo traz
cansado viver, em mim transforma meu viver. Esse mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor. Eu quero receber o teu amor, luz da verdade, esperança do viver. Brilha em mim, transforma meu viver. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor. Eu quero receber o teu amor, luz da verdade, esperança do viver. Brilha em mim com o teu poder, cumpre em mim o teu querer, até Cristo regressar. Vem brilhar, Espírito, vem Após ler um livro, um homem chamado Cristão é assombrado por visões de um fogo que vem do céu. Nossa! Vocês viram isso? Vinha em nossa direção. Mas Cristão, o que está acontecendo? eu tive uma visão de que vinha um fogo e que ele destruía a nossa cidade e que todos morriam, inclusive a nossa família. Cristão, você continua lendo aquele livro? Sim, eu continuo, mas eu preciso saber como salvar a nossa família. Cristão, você tem que parar de ler isso. É um livro de contos, Cristão. Você não precisa ficar preocupado. Temos uma bela casa, você tem um ótimo emprego. Tá tudo bem, estamos seguros aqui. Você não entende? Parece que eu carrego um fardo, todos os pecados, tudo que eu fiz antes. Eu preciso saber como salvar a nossa família desse fogo que está por vir. Cristão, já chega. Desde que você começou a ler esse livro, você não come mais a comida que eu faço. Você não vai mais nos lugares que nós íamos antes. Você só quer saber de orar. Você só fala de Jesus. Você está destruindo nossa família. Cristão, já chega. Senhor, me ajuda, por favor. O que lhe atormenta, meu jovem? Minha família, eu tive uma visão. Eu preciso salvar minha família, mas eu não sei como. Entendo, mas por que você não foge? Bem, se eu fugir, minha família vai morrer. Talvez isso te ajude. Mas o que seria isso? Não consigo entender nada que está escrito aqui. Tá vendo aquela cidade ali? É o céu. Corre pra lá e lá você vai conseguir se salvar e salvar sua família. Mas corra sem olhar pra trás. Corra, cristão, corra! Cristão, não vá! Você tá louco, volte para a sua casa! Pra onde você tá indo? Você também? Vou Pode. atrás dele! Cristão iniciou então sua corrida para o céu.
E amanhã nós vamos saber um pouco mais dessa jornada cheia de perigos e aventuras. Bondoso Deus, colocamos aqui os nossos sonhos, colocamos aqui os nossos pedidos, e diante de Ti, Senhor, nós entregamos a nossa vida, confiando que Tu és soberano, mesmo que todas as coisas derem errado, Tu irás conduzir a história desse mundo, nós podemos confiar nisso. Por isso, Senhor, opera, se necessário for um milagre, aos pedidos que foram colocados aqui. Tu conheces a realidade, Tu conheces as condições, e por isso nós colocamos tudo isso em Tuas mãos. Vem estar com a Tua igreja agora, ao abrirmos a Tua palavra, para que possamos ser transformados em nome de Jesus. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje, desde de manhã que nós estamos aqui trazendo um caloroso e forte abraço do Pará. Muito obrigado. E é uma alegria realmente vir para cá e saber que aqui está no inverno, porque o lugar que eu vim é muito semelhante ao lugar que vocês moram e que eu vou passar aqui uma semana. Um lugar muito quente mesmo. Lá, a pessoa que anda de casaco na rua é tido como louco, e normalmente as pessoas preferem andar sem casacos, desprotegidos. E hoje eu digo que eu vim aqui para a igreja e eu vi todo mundo com roupas bem agasalhadas, ternos, roupas de manga comprida. Isso não é normal de onde eu vim. Mas estou muito feliz de estar aqui. Oi, agora tem poder. Estou muito feliz de estar aqui. Agora há pouco falei com minha esposa, meus filhos, e eles mandaram um abraço para vocês. E eles estavam tomando um delicioso açaí. Olha, eu digo que o Rio de Janeiro ficaria perfeito com o açaí. E aqui encontrei já um ex-aluno. É teu irmão, né, que estava aqui cantando? Eu lembro dele. Ele foi lá te visitar uma vez, não foi? Por esses lugares, quando nós trabalhamos em colégios, é inevitável a gente encontrar gente conhecida. E eu gostaria de falar hoje para vocês acerca de quem é Deus. Talvez você cantou as músicas aqui e as letras simplesmente elas vaguearam na sua mente, foram talvez assim, só estava projetando lá, a gente estava cantando realmente, e alguns talvez simplesmente não se deram conta de quem realmente é Deus. Eu gostaria de conversar nessa noite com vocês no tempo que não foi estabelecido, então vou levar o tempo que eu quiser. Eu gostaria de conversar com vocês acerca de quem é Deus. Tentar responder essa pergunta. Eu gostaria de convidar vocês para que vocês abrissem a sua Bíblia, o livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Hoje, conversando depois do almoço com alguns que estavam ali, algumas perguntas muito interessantes, e eu vi que nós precisamos entender realmente quem é Deus. Não entender quem é Deus, a gente vai ficar patinando sem sair do lugar. Já ouviram falar em azimuth? Azimuth é um termo utilizado no exército, desbravadores, essas coisas, que se usa para rumo. Quando eu tenho um azimuth, eu tenho um ponto de referência, eu consigo prosseguir. Se eu não tenho um ponto de referência, eu não vou para lugar nenhum, vou ficar patinando. E o primeiro ponto de referência que eu gostaria de conversar com vocês, nós vamos nos deter apenas em 3 versos dessa perícope aqui de Romanos capítulo 3, o versículo 23, 24 e 25. Eu gostaria de ler agora com vocês, para que nós pudéssemos já entrar no tema e ir conversando. Versículo 23 diz assim:
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto. Se você entender isso, você já entendeu tudo. Sabe por quê? Porque não tem como entender quem é Deus se você não entender quem é você. Quando eu entendo quem eu realmente sou, eu vou conseguir olhar para Deus, eu vou conseguir entender quem é Deus. E se eu não compreendo, se eu não tenho uma vaga noção de que a glória de Deus, eu tenho uma necessidade dessa glória de Deus, eu não vou conseguir entender quem é Deus. Esse é um verso chave para entendermos que nós somos pecadores e por causa da nossa condição, não somente como pecadores, mas por causa da condição de sermos criaturas, nós dependemos totalmente e carecemos da glória de Deus. Talvez você consiga entender que Deus é um Deus zeloso. E se não entender que a glória de Deus é algo que realmente nós necessitamos, então você não entendeu nada do Evangelho. Ou nós precisamos da glória de Deus, ou nós não somos ninguém. E essa frase, todos pecaram, já deveria abalar você. Se você não fica com um pouquinho de receio, ou se sente um pouco mal, reveja os seus conceitos, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Isso já é suficiente para abalar você. Jesus veio a essa terra e andou sobre as águas. Ele que andou sobre as águas, ele também disse aos ventos: acalmem-se. Também disse ao firmamento: se separa. Também disse para o coxo andar, disse para o mudo falar, disse para o cego ver. E muitas vezes Deus diz as coisas para nós, e nós muitas vezes dizemos assim: não, para mim não. Você pode dizer para qualquer um, mas para mim não. E a gente não entende a nossa condição quando lemos a palavra de Deus, de que nós não somos Deus. Nós somos criaturas, e nós temos a audácia de, ao ouvir o convite de Deus a dar indicativos na palavra dele, que nós devemos seguir um caminho, que nós devemos nos guiar numa determinada direção, nós nos colocamos como obstáculos de Deus, dizendo não. O Deus que comanda os ventos, anda sobre as águas, comanda tudo, diz uma coisa para você e você quer discutir. Sabe por quê? Porque você com certeza não entendeu que você precisa da graça de Deus, você carece da glória de Deus, e que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da glória de Deus. Imagina se o Google fizesse uma máquina que nós não soubéssemos que ela já foi criada, ok? Ela foi criada em 1995, junto com o surgimento da internet, e você não sabe que essa máquina existe, porém eu vou revelar para você agora. Na realidade é uma hipótese, ok? Ela não existe de verdade, mas eu vou supor que ela existe. E ela foi criada em 1995, alguns dos senhores não teriam nascido nessa ocasião, alguns já estavam com bastante idade, alguns, tipo o André, estavam com bastante idade nessa época. Lembra? Algum tempo já percorrido. E desse dia em diante, em 95, essa máquina, ela arquivou o seu pensamento. Meu irmão, não me pergunte como, ok? Não pergunte, só entenda. Tente entender. Viaje um pouco junto comigo. Que essa máquina arquivou os seus pensamentos. De 95 para cá, se você está nascido ou não, nessa época, essa máquina arquivou seus pensamentos. E eu tenho essa máquina aqui. E agora, eu gostaria de fazer um sorteio com qualquer um dos senhores, ou quem se sentir à vontade, para que nós possamos ver o seu pensamento agora, só alguns pequenos trechos dos seus pensamentos que você teve nesses últimos anos. Não precisa ser nem muito tempo atrás, pode ser por agora. E a gente avaliar aqui os seus pensamentos. Eu tenho quase certeza, eu não sou vidente, eu não sou médium, eu não tenho nenhum pacto com nada. Muito pelo contrário, eu sou averso a isso.
mas eu tenho toda a audácia de dizer para você que nenhum dos senhores teria coragem. Nenhum! Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E essa é uma condição que torna a gente iguais. Se nós somos pecadores e não existe máquina que grave esses pensamentos, nós precisamos entender que a nossa condição de pecado, ela está acima da nossa vontade. Gênesis capítulo 8, 21 diz que desde a nossa mocidade nós somos maus. Desde a nossa mocidade. E eu peguei uma foto de um neném que eu acho muito bacana. Neném, cara, a gente olha um bebezinho e fala: caramba, um bebê é tão fofinho, é tão gostosinho. A maioria das pessoas, quando pega um neném, dá vontade de apertar, assim, dá vontade de esganar, né? Sem um pensamento mal, ok? E nós não entendemos muitas vezes que o nosso pensamento, desde criança fofinho, nós somos ruins. Se você ler o relato da história de Noé, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, você vai perceber que o mundo era perverso. As pessoas daquela época eram más, elas eram ruins de coração. O Salmo 51 fala que em pecado concebeu a minha mãe. Se eu sou ruim, sabe qual é a diferença entre esse cara e eu, ou esse cara e você? Hitler. A diferença é que você e eu somos potencialmente iguais a ele. Nós podemos ser iguais a Hitler. Potencialmente nós somos iguais. Não tem diferença. Porque nós somos pecadores, nós somos maus. Isaías capítulo 66, 64, versículo 6 diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Trapo de imundície é módice, absorvente naquela época. Sabe o que é isso? Trapos de imundície não servem para nada. Se a nossa justiça, se o que nós somos de melhores é trapos de imundície, então não serve para nada. Eu não sei se você conhece esse lugar, chama Times Square. Ele é um lugar famosíssimo, fica numa avenida muito importante ali, uma localização muito importante de Manhattan. É uma cidade muito bonita, parece com o Rio de Janeiro, um pouquinho mais organizado, eu diria, em termos de a própria ilha de Manhattan. Ela é um negócio meio que quadrado demais, assim. Todas as ruas elas são assim e assim, retinho. Só nessa parte aí que tem umas ruas que não são tão retinhas, mas mesmo assim é muito bem planejado, um negócio específico. E nessa esquina aí, nessa Times Square, tem uma loja chamada Macy's. É uma loja famosa, com um monte de coisa legal, que todas as mulheres ficariam fascinadas, e os homens também, mas eu diria que as mulheres ficariam mais, porque tem todas as espécies de roupa, todas as espécies de roupa. E se você for lá na Macy's, você vai ver que quase todas as roupas servem em você. É impressionante, porque tem todas as numerações. E imagine que você tenha lepra, ok? Na Colômbia, aqui próximo da gente, ainda tem algumas comunidades com lepra, algumas colônias com leprosos. Imagine que você saiu dessa comunidade, foi lá na Macy's, e você tem um corpo cheio de lepra, e você comprou uma roupa fina, ok? Uma roupa fina. Uma mulher comprou uma roupa fina, foi lá na Macy's e comprou uma roupa fina, foi lá e gastou $200 num vestido de seda bonito. Vestiu o vestido. Horas, minutos depois, você vai perceber que o vestido vai estar colando nas feridas. Sabe por quê? Porque não tem capa que cura a doença. Muitas vezes nós nos colocamos na situação de pecado e nós
não fazemos distinção entre a tosse e a tuberculose. A tosse, ela é um sintoma talvez de algo que esteja por trás. Eu não sou médico, mas eu tenho uma vaga noção de que a tosse, ela não é algo assim absurdo. Ela é ruim? Claro que é, mas é algo tratável. Agora, a tuberculose, talvez que cause a tosse, ela é muito pior. A nossa condição, ela é indiferente da roupa que a gente veste, indiferente da justiça que talvez você queira se apropriar. Ela indifere da falta de tosse que talvez você tenha. Talvez você não tenha tosse e fala, eu não tosso mais. Olha, esse problema eu não tenho mais. Tosse, eu não tenho mais. E morrer de tuberculose. O que eu quero que vocês entendam, todos nós precisamos entender que a nossa condição é de pecado. A nossa condição é de pecado. Se você estiver com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 3, vai ali no versículo 10, lê o que está escrito. Romanos 3, versículo 10. Diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Esse é o padrão de julgamento de Deus. O padrão de julgamento de Deus, ele é acima do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados talvez com o julgar rápido. Nós somos rápidos em fazer isso, muito rápido, muito rápido. Você bate o olho numa pessoa e você fala assim, fulano de tal, tem um pouquinho de dinheiro porque ele está usando a roupa assim, o cabelinho dele está assim, com certeza ele não cortou no lugar tal, ele cortou no lugar tal. Se o carro que ele anda é isso aqui, então ele tem dinheiro porque ele tem um carrinho assim. E a gente coloca o julgamento nas coisas e a gente sai rápido em fazer o julgamento, rápido. Você bate o olho na pessoa e fala assim, é assim, esse fulano é assim. Nós somos rápidos no julgar, muito rápidos. E nós muitas vezes esquecemos que todos nós vivemos com algumas máscaras. A psicologia fala que nós temos várias máscaras. Numa situação a gente usa uma máscara, numa outra situação a gente usa outra máscara. E de certa forma os pecadores, todos nós somos mascarados. Nós precisamos entender que o julgamento de Deus, ele parte para um pressuposto de que não há justo. Se não há justo, logo todos nós temos a necessidade e precisamos dessa justiça, precisamos dessa glória. Deus é justo, Deus é justo, Ele é o único que é justo. Deus é amor. Deus é amor e nós entendemos que o amor dele é a causa da justiça. A prova de que Deus é amor é a nossa condição pecaminosa. Talvez você esteja meio maluco e fale assim, pastor, está doido. A nossa condição pecaminosa é a prova de que Deus é amor. Que loucura! Deixa eu explicar para você. A prova de que nós temos um Deus de amor é a minha e a sua existência. A prova de que nós temos um Deus de amor é isso aqui, a maldade instaurada nesse mundo. Você é doido? Como que nós podemos ter um Deus de amor com a maldade instaurada? E eu soube que recentemente o André teve uma perda forte. E olha, eu me segurei para não chorar na hora. Nós não estamos acostumados com isso. Nós entendemos que o Deus é de amor, mas isso é além. Como que pode acontecer uma coisa tão trágica, tão ruim, e a gente ainda crê que Deus é amor? Eu gostaria de forçar a sua capacidade de tentar entender que a prova de que nós temos um Deus de amor, sabe o que é? É que essas coisas, elas evidenciam que Deus é amor. Como a maldade evidencia que Deus é amor? Se Deus não fosse amor, não existiria maldade. As coisas
seriam resetadas cada vez que acontecesse algo ruim. Deus resetava, Deus parava o computador e começava de novo, igual no filme da Matrix ou qualquer outro filme que vocês imaginarem. A maldade acontece e Deus de amor, Ele permite que essas coisas aconteçam, porque no final de tudo, se você ler Grande Conflito, leia o final de tudo. No final do texto, da última página do Grande Conflito, diz assim, fugiu da minha mente. Mas no final diz bem assim, Deus é amor. Todas as coisas inanimadas e animadas, começando a lembrar o texto, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que estavam nesse mundo de pecado, problemas, tudo vai declarar no final de que Deus é amor. Deus é amor. Só que talvez nós estejamos olhando numa perspectiva um pouco, eu diria assim, que frustrada, para entendermos que Deus é amor. E muitas vezes nós não entendemos que o amor de Deus faz dele justo. O amor de Deus faz com que Deus seja justo. Deus não pode tolerar o pecado. Deus não pode permitir o pecado. Espera aí. Ainda agora você falou que Deus era amor. E disse que a prova de que Deus é amor é que nós não fomos destruídos. O pecado existe. E nós entenderemos que no final Deus é amor. Ok. Mas se Deus não pode tolerar o pecado, por que as coisas ainda estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Gostaria que você voltasse junto comigo e entendesse um crime. Imagina que aqui na igreja uma pessoa que a gente julga ser bom, diácono, sei lá, qualquer coisa, que está aqui na igreja, ele invade no sábado pela manhã, sem ninguém saber, ele entra na sala dos primários ali, e ali são 6 ou 7 crianças, e ele, sem a presença de câmeras, e eu vi que a igreja tem bastante câmeras aqui, sem a presença de câmeras, ele abusa das crianças e depois mata cada uma delas. E quando uma outra pessoa chega nessa situação, chama a polícia vem, faz todo o procedimento e coloca a pessoa na cadeia, e chega o dia do julgamento, e esse julgamento ele é convocado e todos nós estamos lá para presenciar como vai ser o julgamento. A promotoria fala todos os relatos, as testemunhas estão lá, o advogado está tudo certo, já viu que não dá nada para ele, vai ser condenado mesmo. E aí o juiz pega e olha para aqueles laudos, né, os autos do processo, e olha para aquilo e diz assim, tudo bem, você está perdoado, pode ir embora. Você acharia justo? Sim ou não? Não. Tenho certeza que não. E se fosse com a sua família, mais ainda, eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque no nosso senso de justiça, para nós, que é uma justiça trapos de imundície, a justiça tem que ser executada. A pessoa não pode viver solta por aí se ela é má, se ela é ruim, se ela comete atos maus, e ela tem que pagar pelo que ela fez. Na nossa mente, a gente só consegue substituir essa lacuna com o pagamento do preço. Nós não conseguimos entender de outra forma. Salmos capítulo 7, eu gostaria que você abrisse. Salmos capítulo 7, versículo 11. Deixa marcado aí, Romanos capítulo 3. Salmos no capítulo 7. O livro de Salmos, o Salmo de número 7. No versículo 11 diz assim: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação
todos os dias. Você leu isso na sua Bíblia? Deus é justo juiz e Ele sente indignação todos os dias. Sabe o que é isso? Deus, Ele olha para a condição de pecado, para esses problemas que nós temos aqui, para toda essa maldade, e Ele se sente indignado, Ele se sente mal, não no sentido de ruim, mas Ele se sente prejudicado, indignado, irado. Essa é a palavra que aparece aqui, a ira. Essa palavra que aparece aqui no grego, ela é utilizada como a narina de um touro. Quando o touro está bravo, o bafo ali das narinas, é essa palavra que aparece. Deus está indignado, Deus está furioso, as narinas estão dilatando, respiração. Por quê? Porque a condição de pecado desse mundo é inadmissível para Ele. Ele não tem como olhar o pecador, o pecado, a situação pecaminosa e continuar o mesmo. Ele precisa, Deus precisa que algo seja feito. Volte lá para Romanos 3,24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, se você entender um pouquinho aqui, você vai perceber que Deus colocou a graça dele para justificar. Justificar não significa inocentar, ok? Inocentar é falar que ele não tem culpa. Isso seria inocentar. Justificar é dizer assim, olha, mesmo que ele seja culpado, mesmo, eu justifico, porque quem vai pagar o preço que era para ele pagar fui eu. Cristo Jesus, diante da situação de pecado que nós temos, Ele se coloca no nosso lugar e nos justifica. Ele, se você ler todo o capítulo 3, a partir do 3 não, o capítulo 4 de Romanos, você vai perceber que Abraão foi imputada a fé, a justiça foi imputada em Abraão, para que Abraão fosse então tido como justo, como alguém, ou não como pecador. Jesus Cristo, Ele aparece na cena aqui, para que nós sejamos gratuitamente recebidos mediante a justificação, e não por inocentação. Nós não somos inocentes, nós precisamos pagar pelo erro. Não haverá outra forma, meu amigo, minha amiga. Ou você aceita Cristo, ou você vai pagar pelos seus erros. Só há uma forma de nós sairmos de todo esse problema. Cristo, Ele diz que por seu sacrifício, por seus méritos, nós vamos para o céu. Eu queria mostrar para vocês a minha família. E aqui somos nós. Minha esposa chama Heidi, minha filha chama Kathleen, hoje com 14 anos. O meu filho, Daniel Júnior, ali parece que ele tem uma pinta, mas ele não tem uma pinta, alguma coisa no projetor. Daniel Júnior, eles são para mim a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu diria para vocês que quando a minha filha nasceu, eu era bem jovem, tinha 20 anos de idade. Quando ela nasceu, eu tive um piripaque na minha cabeça. Primeiro que momentos antes da minha filha nascer, eu não conseguia andar. Fiquei muito nervoso. Na realidade, quando eu soube que a minha mulher estava grávida, na época era namorada, a minha cabeça desfaleceu. Não conseguia entender nada. Como que eu seria pai com 20 anos de idade, cursando o segundo ano de ciência da informação, computação, lá no NASP Campus 1. E como que aquilo aconteceu, deu um piripaque na minha cabeça. Quando a minha filha nasceu, eu comecei a entender um monte de coisa. Eu comecei a entender como o meu pai me amava. Quando a minha filha nasceu, eu comecei a entender como a minha mãe me amava.
Quando a minha filha nasceu, eu percebi quanto Deus me amava. E meu amigo, olha, talvez, eu seria capaz de morrer por você. Num ato heróico, sabe? Talvez eu seria capaz de morrer por você. Mas entregar o meu filho, a minha filha, não entregaria jamais. Eu tenho certeza que você, pai, também não faria o mesmo. E Cristo, o Filho de Deus, ele se entregou. O Pai permite que Cristo venha morrer no nosso lugar. O primeiro Adão pecou, e o segundo Adão, ele vem para salvar e sanar todo o problema da humanidade. Deus não pode perdoar o perverso. Não pode. As atrocidades, elas não podem ser perdoadas. Elas só podem ser justificadas. Ou você aceita o sacrifício de Cristo, e a cruz de Cristo, ela é propiciação. Propiciação. Se você continuar lendo o versículo 24 do capítulo 3 de Romanos, onde nós estávamos, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer, tipo assim, você foi contemplado num consórcio, mesmo antes de ter sido sorteado. Você foi contemplado. A justiça está paga, mesmo antes de você ter sido sorteado. Eu disse hoje de manhã que eu não acredito em sorte. Como sorteado? É você aceitar. No momento em que você aceita, você então passa a ser propiciado. Sabe o que é propiciado? Propiciação. Alguém sabe definir o que é propiciação? Mesmo olhando no Wikipedia agora, rápido. Propiciação. Propiciação significa satisfação. E satisfação significa que quando Cristo é colocado no nosso lugar, quando Cristo é colocado como justiça, feito justiça por nós, essa propiciação é colocada para satisfazer o que era pecado. Deus só aceita o pecador porque nós somos feituras dele e nós cremos em Cristo. Essa aceitação, ela passa a ser agora em Deus uma nova criatura. E nós podemos entender que nós não temos uma outra saída a não ser aceitar a propiciação que Cristo faz por cada um de nós. Eu tenho certeza que você talvez esteja falando assim: pastor, olha, eu não entendi muita coisa não. Eu não compreendi por que o senhor falou tanto de pecado, pecador, nossa condição pecaminosa. Eu queria que você entendesse o seguinte: na balança gigantesca de Deus, desse Deus maravilhoso, nessa balança gigantesca, foi colocado toda a humanidade, o peso do pecado de toda a humanidade. E o apóstolo Paulo fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na balança de Deus, a propiciação foi feita com o próprio Filho. João capítulo 10 fala que eu dou a minha vida. Cristo falando, eu dou a minha vida, ninguém dá. Somente alguém que era doador da vida podia pagar o preço por toda a humanidade. Não foram 4 horas de sacrifício que pagou esse preço, mas foi a vida do Filho de Deus. A vida do Filho de Deus pagou o preço e superabundou. É como se tivesse a balança assim, mais ou menos, pensa.
com talvez boas obras, sei lá o quê, quando vem Jesus Cristo faz assim, ó, puf, a balança fica literalmente perdida, a balança não existe mais, porque Jesus vem para acabar com toda essa falta talvez de credulidade. E nós muitas vezes não entendemos que Deus concede a cada um de nós a oportunidade de nós sermos justificados pela propiciação plena de Jesus Cristo. Esse é um Deus maravilhoso. Talvez nós estejamos olhando para a nossa vida e achando que a situação é isso mesmo. Talvez nós estejamos confiando tão somente na nossa força e não estejamos colocando sobre Deus a nossa vida plenamente. Gostaria de chamar o quarteto aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa melodia. Essa melodia descreve quem realmente é Deus. E eu tentei, de certa forma, explanar um pouco de quem é Deus. Sabe quem é Deus? Deus fez tudo por você. Talvez você diga assim: ah, então é só aceitar Jesus e está resolvido. Era fácil, pastor, era só falar isso. Aceita Jesus, está tudo certo. Só que o que eu vim dizer para você hoje é que Deus revelou em sua graça, na sua palavra, que a única saída que você tem se chama Jesus. Não existe outra saída. O Deus maravilhoso que fez tudo, Ele deixou uma única saída: Cristo Jesus, a nossa propiciação. Feche seus olhos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque
porque além de sermos a tua criação, tu providenciaste, Senhor, o sacrifício pleno do teu Filho, para que se houvesse algum problema, para que se houvesse alguma dificuldade, tu viesse e resgatasse a humanidade. Ó Senhor, nós louvamos o teu nome, porque fomos feitos à tua imagem e semelhança, e conseguimos, Senhor, distinguir, mesmo que distante, entre o certo e o errado. A nossa justiça, ela é muito pacata diante da tua. E talvez nós não conseguimos entender porque tão plenamente o teu Filho teve que vir a esse mundo e morrer. Mas, Senhor, nós queremos nos agarrar na promessa de que Cristo foi suficiente para pagar o preço que estava destinado a cada um de nós. Nós, mesmo sendo pecadores, já havíamos recebido, por causa da sua palavra, esse perdão. E por isso nós agora nos apropriamos dele. Cada um aqui, Senhor, em pensamento, reconhece que necessita de ti para ser salvo, e que não há nada que possamos fazer, porque somos maus. Senhor, isso é tão complexo, mas nós queremos que tu venha preencher as lacunas em nossa mente, que tu venha completar o que falta para que nós possamos entender a plenitude do teu amor em nós, a plenitude da tua vinda, Senhor, aqui nessa terra, que nós possamos entender e possamos colocar os nossos pensamentos ligados em ti, pensamentos que sejam bons. Ó Senhor, limpa o nosso coração. O salmista diz que tu sondas e conhece o nosso coração. Senhor, veja se há alguma coisa má e transforma. Nós somos ruins por natureza, mas nós não queremos isso. Nós cremos que, se aceitarmos o teu perdão, o teu Santo Espírito pode mudar hábitos, costumes, e nós podemos realmente ser melhores. Nunca perfeitos como Cristo, mas nós podemos ser melhores ainda aqui nessa terra. Que tu nos dê, Senhor, a sabedoria de vivermos aqui e não tornarmos o grandioso sacrifício de Cristo, essa graça barata. Porque quando nós colocamos, Senhor, a nossa vida de qualquer forma, quando nós não colocamos a moral que existe na tua palavra como um preceito, um princípio, nós tornamos a tua graça, o sacrifício do teu precioso Filho, algo barato. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós se nós temos feito isso. Se em nossa vida nós estejamos banalizando esse sacrifício de Cristo, não permita que nós sejamos instrumentos do diabo, mas muito pelo contrário, transforma a nossa mente, reseta a nossa vida, para que nós possamos realmente ser agora criaturas, verdadeiros cristãos, plenos, através do sacrifício de Cristo. Obrigado por tudo. Nos dê uma boa semana. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.